Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Muito bem, hoje nós vamos fazer um pequeno estudo, tá ok? Vamos falar sobre as funções orgânicas, mas de forma ampla, tá ok? Vamos aqui nesta aula aprender sobre os hidrocarbonetos, vamos falar das funções orgânicas oxigenadas e das funções orgânicas nitrogenadas, ok? Vamos então, a cada uma delas, identificar o tipo de função orgânica e vamos também aí dar a nomenclatura. Quando se fala em nomenclatura, é importante salientar o seguinte, pessoal. Vejamos aqui, olha só. Nós temos aqui que a nomenclatura, ela é formada, tá? Ela é constituída por três elementos. Quais são esses elementos? Muito bem. Primeiramente, nós temos aqui o prefixo, tá? Depois, o infixo e, por fim, o sufixo, ok? Esses três elementos aqui fornecerá para nós o nome, tá, do composto orgânico. O que é o prefixo? O prefixo indica nada mais o número de carbonos na cadeia principal. O infixo, ele vai nos dizer o tipo de ligação entre os carbonos, se a ligação é simples, se é dupla ou se é tripla. E o sufixo, por último, aqui ele é o mais importante. Por quê? Ele vai dizer qual é a função orgânica. Por exemplo, os hidrocarbonetos têm o sufixo O, tá? A função orgânica cetona tem o sufixo ona. Já o aldeído, ele tem o sufixo -al. Ácido carboxílico, óico, tá? E assim por diante, ok? Agora, antes disso aqui, tá? Antes de colocarmos o prefixo, temos também o que? As ramificações. As ramificações, cada uma delas, tá? Cada uma delas tem uma especificação. Essa especificação está correlacionada, tá, ao número de carbonos que ela possui e aonde que esse ligante está saindo, de qual carbono que for, tá bom? Vocês têm aí, tá, nas minhas videoaulas, sobre as ramificações, para que então vocês possam tirar aí as dúvidas, certinho? Muito bem, então. Vamos então aí salientar aí, tá, o nosso conhecimento. Vamos começar então agora, tá, aí com a letra A. A letra A, ela já vai então definir para nós uma função orgânica. E que função orgânica é essa aí que nós temos, hein, pessoal? Como vocês podem ver aqui, olha só, essa cadeia carbônica, ela só tem carbonos e hidrogênios, tá? Carbonos e hidrogênios. Muito bem, uma cadeia carbônica composta somente por carbonos e hidrogênios nada mais que representa a função orgânica hidrocarboneto. Então aqui nós temos um hidrocarboneto, tá? Isso é muito importante, tá ok? Muito importante mesmo. Então, a definição é que se tiver somente, essa palavra é muito importante, somente carbonos e hidrogênios, é porque nós temos hidrocarboneto. Muito bem, antes de mais nada, como que eu faço para encontrar a cadeia principal aqui para os hidrocarbonetos? A regra diz o seguinte, pessoal. A regra vem dizer que a cadeia principal nos hidrocarbonetos será aquela que tiver, se possível, a maior sequência de carbonos, e contemplará o quê? A insaturação. Tá ok? A função orgânica aqui, ela não é implícita. Tá ok? Ela não aparece, não tem um elemento específico ali que caracterize a função orgânica. Então, ela está explícita. Explícita como? É uma cadeia, é um composto orgânico formado somente por carbonos e hidrogênios.
tá? Então, aqui a cadeia principal, ela então vai ser aquela que, se possível, terá o maior número de carbonos, a maior sequência de carbonos, e terá obrigatoriamente o quê? A insaturação. Sendo assim, então, a cadeia principal vai ser essa daqui, ó. Essa daqui, tá? É a cadeia principal. Podendo ir, então, aqui para a esquerda ou para a direita. Vamos aqui colocar para a esquerda. Tá? Sendo assim, então, optamos pela esquerda, ficou a direita como sendo a ramificação, tá? Então, o que sobrou aqui, isso e isso, se chama ramificação, tá? Esse radical aqui, essa ramificação, é o metil, assim como esse aqui também é o metil. E esse daqui, ó, pessoal, é o N-propil. Por que o N-propil? Porque esse ligante aqui, ó, esse tracinho aqui, está saindo de um carbono primário. Sendo assim, então, N-propil. Tá ok? N de navio, propil. N-propil. Então, metil, N-propil. Certinho? Muito bem. Agora, nós temos que definir aqui aonde que a cadeia começa. Por onde que, então, vamos começar a nossa numeração, a sequenciação dessa cadeia carbônica? Primeiramente, o que nós olhamos? Na ordem de prioridade, pessoal, nós olhamos aqui o seguinte. Primeira coisa, função orgânica. Tá? Função orgânica, prioridade número 1. Prioridade número 2, insaturação. E prioridade número 3, ramificação. Ok? Quando você, então, tem aqui que tanto pela direita como pela esquerda ocorre o empate da função orgânica, você passa para o segundo, que é a insaturação. Persistindo esse empate, você passa para a ramificação, ok? Aqui no caso dos hidrocarbonetos, a função orgânica, ela não aparece. Então, a prioridade número 1, ela não é seguida. Ela parte, então, para a insaturação. Então, a insaturação passa a ser a prioridade número 1, tá? E a ramificação, a prioridade número 2, ok? Então, nós vamos olhar o quê? A insaturação. Aqui, então, pela esquerda, 1, 2. 2 chegou na dupla insaturação. Então, 1, 2, dupla. E por aqui, pela direita, 1, 2, chegou na dupla. Empatou, não empatou? Muito bem. Quando empata, para onde que nós vamos agora? Para o segundo caso, que é a ramificação. Tá ok? Então, aqui, pela esquerda, 1, 2, ramificação. Por aqui, 1, 2, ramificação. Só que nós temos mais outra ramificação, que é qual? É essa aqui, ó. Essa aqui. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, ramificação. E aqui, 1, 2, 3, ramificação. O que é mais próximo? 3 ou 4? 3. Então, nós temos que a ordem, a sequência vai ser por aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa é a sequência, então, da nossa cadeia. Começa aqui, tá? E termina aqui com o carbono 6. Certinho? Então, nós temos aqui, ó, ramificação. Esse aqui, metil, e esse aqui, metil. Não são dois radicais metil? Não tem necessidade de eu repetir o nome. Metil, metil. Então, nós somamos os dois, ficando o quê? Dimetil. Carbono 2, tá? Então, aqui, ó, 2, vírgula, e o outro no carbono 5. 5. Dimetil. Tá ok? Depois, nós temos aqui, ó, a ramificação N-propil, que é no carbono 3. Então, 3, N-propil. Tá ok? E aí, então, a cadeia principal agora. Não são 6 carbonos? Então, X. Tá ok? Temos no carbono 2 uma dupla, e no carbono 4 outra dupla. Então, nós temos aqui, ó, 2,4, o quê? Dien. O en significa dupla. Uma dupla, o en.
Como são duas, então é di-en. Então, di-en, duas duplas. E como ele é um hidrocarboneto, porque só tem carbonos e hidrogênios, o seu sufixo é O. Tá aí, então, o nome desse composto. 2,5 dimetil, 3N-propil, X 2,4 dieno, tá? Muito bem. Vamos, então, partir para a letra B agora. Letra B, nós temos aqui um álcool. A função orgânica álcool, tá? É uma função orgânica oxigenada. Por que que eu sei que ele é um álcool? Porque ele tem aqui uma hidroxila, tá? Ligada a um carbono que é saturado. É um carbono que faz ligação simples, ok? Então, quando você tiver aqui uma hidroxila ligada a um carbono saturado, que faz ligação simples, você tem um álcool, ok? Muito bem. A cadeia principal dela vai ser qual, hein, gente? Aqui agora a função orgânica ela é implícita. Você está vendo ela, não está vendo? Aqui, a hidroxila, tá? Essa hidroxila aqui representa a função orgânica. A função orgânica álcool nesse caso, tá? Então nós temos aqui a função orgânica aparecendo, ok? Agora aqui então, primeiramente tem que ter a função orgânica, tá? Que está aí nesse caso. Depois, se possível, a maior sequência de carbonos e, inclusive, ter o quê? A insaturação. Então, tá aqui, ó. Tá aqui. Aqui, ó. Aqui tá a nossa cadeia principal, ok? Nós estamos pegando aqui o carbono, a partir do carbono ligado à hidroxila. Eu não pego aqui embaixo, tá bom? Porque isso aqui não é carbono. Eu pego o carbono. Aqui é a função orgânica. Então, o carbono. E aqui para cá, nós temos o quê? A continuidade. Juntamente nessa aqui, nós temos a insaturação. Isso aqui é ramificação. E isso aqui também é ramificação. Aonde que essa função orgânica começa? Da extremidade mais próxima. Extremidade mais próxima de quem? Da função orgânica. A função aparece, gente. Então, a sequência aqui, agora, em primeiro lugar, função orgânica. Segundo, insaturação. Terceiro, ramificação. Então, o primeiro caso, função orgânica. A função orgânica é a nossa prioridade. Tá aqui, então, carbono 1, função orgânica. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Tá ok, pessoal? 4, a nossa função orgânica. Muito bem. Aqui é o etil, ramificação etil, e aqui a ramificação metil. Em ordem alfabética, vem primeiro o etil. Então, 2 etil, tá? Vírgula. Depois, 2 metil, tá ok? 2 metil estão localizados no mesmo carbono. E agora vamos para a cadeia principal. Aqui, ó, são 4 carbonos, então but, não é isso? But, tá? Nós temos uma ligação dupla no carbono 3. Sempre é o carbono que está antes da dupla, tá bom, pessoal? Antes da insaturação, sendo a dupla ou a tripla, sempre o carbono que está antes. Então, aqui, ó, 3 em, tá? E carbono 1, a função orgânica, 1-ol, ok? 1-ol. Tá aí, então, 2 etil, 2 metil, but, 3 em, 1-ol, o nosso álcool, ok? Vamos, então, para a próxima função orgânica. Essa função orgânica aqui, pessoal, representa nada mais que a função orgânica enol. Por que que ele é um enol? Porque nós temos aqui a hidroxila, tá? Ligada a um carbono que é insaturado. Tá vendo só que esse carbono aqui faz uma ligação dupla? Então, esse carbono é insaturado, tá? Então, aqui nós temos uma carbonila insaturada, tá ok? Então, função orgânica enol. Não se confunda, tá? Não confunda aí com a função orgânica álcool. Tome muito cuidado, tá? Devido a isso. No álcool que nós vimos aqui, é o quê? Uma carbonila saturada. Já aqui não, é uma carbonila, tá?
insaturada, ok? Muito bem. Aonde que então está a nossa cadeia principal? Ela tem que ter obrigatoriamente a função orgânica, tá ok? Tem que ter, se possível, a maior sequência de carbonos, tá? E também tem que contemplar aí a insaturação, tá? Se pegarmos aqui reto, temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, ok? Deu 5. Você viu que eu contemplei a função orgânica e aí a insaturação? Beleza, é o certo. Agora, se nós pegássemos de outra forma, olha só aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Aí ela se divide, não é? Para esquerda, para direita. Então, 5, 6, 5, 6, tanto faz, né? Então, para baixo aqui vai ser a maior sequência. Então, nós temos aqui, ó, a maior sequência. Podemos pegar aqui pela esquerda, tá? Pela esquerda. Então, se pegamos aqui pela esquerda, esse daqui vai ser o quê? Uma ramificação. Ramificação, ramificação. Metil, metil. Ok? Onde que a cadeia começa, hein, pessoal? Será sempre, pessoal, a extremidade mais próxima da função orgânica. Prioridade número 1, tá? Número 1, função orgânica. Então, aqui, ó, 1, 2, função orgânica. 1, 2, função orgânica. Se fosse por aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 2 é mais próximo. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa é a sequência da cadeia principal, ok? Muito bem. Nós temos aqui no carbono 4 e no carbono 5 o radical metil. Então, nós temos aqui, ó, 4,5, o quê? Dimetil. Estamos somando os dois radicais metil em um só. 4,5 dimetil. No carbono 4 é 1 e no carbono 5 é outro. E cadeia principal agora? São 6 carbonos? São 6 carbonos. Então, X, tá? X. 6 é X. Temos uma ligação dupla? Temos aqui no carbono 1. Sempre pega o carbono que está antes da insaturação. Então, 1 em, tá? 1 em. E no carbono 2, a função orgânica aqui, então, do enol, que também é o mesmo sufixo do álcool, tá? 2-ol. 2-ol. Tá, pessoal? É o mesmo sufixo do álcool. O que muda é que o de cima é um álcool, o de cima é um álcool e o de baixo é um enol, certinho? Mas a construção do nome é a mesma coisa, tá? É importante você saber diferenciar isso daí, pessoal, que numa questão de prova do Enem, tá? Você pode confundir. E se ele te perguntar, né? Qual é o tipo de função orgânica? Ele não está te perguntando o nome do composto, ele está te pedindo o quê? O tipo de função orgânica que é. Aí você vai ficar entre álcool e enol, tá? Então, tome muito cuidado. E, principalmente, é importante você saber isso, porque no estudo de isomeria, tá? Você sabendo isso daqui é muito importante. Isso aqui vai ser um pré-requisito para o estudo de isomeria plana, ok? Muito bem. Letra D agora, nós temos aqui a função orgânica fenol, tá? É um fenol, certinho? Fenol. Muito bem, tá? O fenol, pessoal, a principal característica dele é o quê? É a presença do anel aromático, tá? Da cadeia aromática. Apareceu a cadeia aromática e você tem nessa cadeia aromática uma hidroxila, tá? Uma hidroxila ligada a uma cadeia aromática, você tem um fenol, tá? É o fenol. Muito bem. Como então dar um nome a essa cadeia carbônica? Ela é um pouco diferenciada, você vai ver aqui, tá bom? Muito bem, a função orgânica, ela aí é o destaque da estrutura, tá? Ela vai ser sempre ali, pessoal, o número 1. Então, esse carbono aqui, ó, esse carbono aqui, que está ligado à hidroxila, é o carbono número 1, tá? Agora é o seguinte, nós temos dois sentidos a serem obedecidos. O sentido horário, o sentido do relógio, tá? Sentido horário, ou o sentido anti-horário. Sentido anti-horário. Como? Como assim? Vai ser, então, o sentido obedecido à ramificação mais próxima.
Nesse caso aqui, ó, vai ser pelo sentido que? Horário, sentido horário, tá? Porque no sentido horário nós temos aqui, ó, o mais próximo, esse daqui, tá ok? O mais próximo esse. Então aqui, ó, 1, 2, 1, 2, 2 aqui então vai ser a ramificação mais próxima. No sentido anti-horário seria 1, 2, 3, seria 3. No sentido anti-horário. Então, o que é mais próximo, 2 ou 3? O 2, né? Então, vai ser no sentido horário, por ter uma ramificação mais próxima. Então, essa aqui vai ser, então, a sequência correta, tá? Sentido horário. Muito bem, temos aqui no carbono 2, a ramificação metil, e no carbono 5, metil também, ok? Então, aqui, ó, 2,5, o que? Dimetil. Somamos as duas ramificações metil. Dimetil, ok? Dimetil. E aí, agora o nome da cadeia principal, que é nada mais que o hidrox, referência a hidroxila, hidrox, o que? Benzeno. Hidroxibenzeno. Ok? Tá aí, então, tá o nome dessa cadeia carbônica, da função orgânica fenol. 2,5 de metil hidroxibenzeno. Certo? Muito bem. Dando continuidade, então, pessoal, vamos aqui, então, para a letra E. Olha só essa estrutura aqui. Nós temos aqui, nessa extremidade, uma carbonila, que é a ligação dupla entre o carbono e o oxigênio. Temos aqui que essa função orgânica aqui, ela vai se referenciar à função orgânica aldeído. Por quê? Quando você tiver uma carbonila primária, você tem um aldeído. Por que primária? Porque esse carbono só está ligado a um outro carbono, que é esse. Então, esse carbono é primário porque está ligado a um único carbono, que é esse. Então, carbonila primária indica a função orgânica o quê? Aldeído, tá? E mais uma coisa, na função aldeído, sempre será o carbono da extremidade. Sempre será o carbono da extremidade. Muito bem, então. Aqui, o que é importante salientar? Que a cadeia principal vai ser aquela que possui o quê? A função orgânica e que também o quê? Se possível, tá? Tendo ela ou não, tá? A insaturação e, se possível, o maior número de carbonos. Então, a cadeia principal vai ser essa aqui, ó. Bem fácil. Essa é a cadeia principal, tá? Cadeia principal. Por que é a cadeia principal? Você tem a função orgânica aqui, e aqui você tem o quê? Aqui você tem a ligação dupla, a insaturação. O restante aqui você tem que é ramificação. Metil e o etil. E aonde que começa a cadeia? Sempre da extremidade mais próxima da função orgânica. E a função orgânica aqui sempre vai estar na extremidade. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, certo? 7. Muito bem. Então, nós temos aqui, ó, no carbono 5, em ordem alfabética, tá? 5, etil, tá? Depois, 3, metil. E agora vamos para a cadeia principal. Não são 7 carbonos? Então, ept, tá? Ept. Temos a ligação dupla no carbono 6. Sempre é o carbono que está antes, tá bom, pessoal? Então, aqui, ó, 6 em, que é a ligação dupla em, né? E o aldeído, al. Precisa localizar aqui o aldeído? Não, porque sempre estará na extremidade. Então, você não localiza a função aldeído. Não localiza, porque sempre estará na extremidade. Sempre será o carbono número 1. Ok? Muito bem. Vamos agora para a próxima função orgânica, que é a função ácido carboxílico. Essa função aqui, tá? Essa extremidade aqui, ela se referencia, tá? Ela caracteriza a função orgânica aldeído. Quando você tem aqui, ao mesmo tempo, pessoal,
ao mesmo tempo, no mesmo carbono, a carbonila e a carboxila, carbonila e carboxila no mesmo carbono, você tem a função ácido carboxílico. Então, aqui, ó, ácido carboxílico, ok? Muito bem. Da mesma maneira como foi lá com o aldeído, a função orgânica tem que estar na cadeia principal. E, inclusive, o quê? A insaturação. Então, tá aqui, ó. Cadeia principal é essa daqui, ó. Cadeia principal. Muito bem. Muito bem. E ela vai começar de onde? Onde que ela vai começar? Prioridade número 1, função orgânica. Começa daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Muito bem. Então, vamos lá, né? Vamos lá, então. As ramificações, metil e metil, são duas, não é? Então, aqui, ó, 5,5. Ah, professor, por que repete o 5? Porque aqui, pessoal, são duas ramificações. Uma para cima e uma para baixo. Se você coloca só um 5, indica que é só uma ramificação. Então, você tem que repetir o número 5, tá? Eles estão no mesmo carbono. Independente de estar no mesmo carbono, tem que colocar o valor. Tem que colocar a localização. Então, carbono 5 e carbono 5 de metil. De metil, o di indica duas vezes o metil, tá ok? E não podemos esquecer a palavra ácido. Ácido, indicando o ácido carboxílico, ok? Cadeia principal, 6 carbonos, então, X, tá? Temos uma ligação tripla no carbono 3, então, 3 in, tá? E, por fim, a função, aqui o sufixo da função orgânica ácido carboxílico, oico. Não localiza, não é necessário localizar, porque sempre estará no carbono número 1. Muito bem. Tá aí, então, o nosso ácido carboxílico. 5,5 dimetil ácido X3-inoico. Ok? Muito bem, pessoal. Letra G, pessoal, aqui. Nós temos aqui agora a função orgânica cetona. Cetona. Diferente lá do aldeído, pessoal, tá? Diferente lá do aldeído, o aldeído tem o quê? A carbonila primária. Carbonila primária. Já aqui, a carbonila, ela é secundária. Por que secundária? Porque está entre dois carbonos. Sempre estará entre dois carbonos, sempre, tá ok? A função orgânica cetona, a carbonila sempre estará entre dois carbonos. Então, a cadeia principal vai ser aquela que terá a função orgânica, tá? Se possível, aí a presença da insaturação e, se possível, também, tá? O maior número de carbonos. Então, vai ser essa daqui, ó, cadeia principal, tá? É essa daqui, ok? Cadeia principal. Muito bem, muito bem. Então, aqui é a cadeia principal. Prioridade número 1, de localização, a função orgânica. Então, aqui, ó, 1, 2, função orgânica. E por aqui, ó, 1, 2, 3, 4. O que é mais próximo, 2 ou 4? 2, né? Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Ok? 5. Muito bem. Vejamos aqui, então, ramificação etil, carbono 3, tá bom? Então, nós temos aqui, ó, 3, o quê? Etil, 3 etil, tá? E agora, vamos para a cadeia principal. Cadeia principal, pessoal. Vamos lá. Nós temos aqui, não são 5 carbonos? Então, aqui, ó, 5 carbonos é pente. Pente. Nós temos insaturação? Tem ligação dupla ou ligação tripla? Temos. Aqui, ó, sempre olha o carbono que está antes da dupla ou antes da tripla. Então, aqui, ó, 4, o quê? 4-en. 4-en, ok? E, por fim, o quê? Ona. O sufixo da função cetona.
Aqui sim, pessoal, aqui sim localiza a função orgânica. Então, 2-ona. Tem que localizar na função orgânica, cetona, tem que localizar a sua função. Então, no carbono 2, temos a função, o sufixo ona. Ok? Beleza, ótimo. Aqui, pessoal, nós temos aqui agora no próximo, a letra H, o representante da função orgânica éter. Éter. Uma função bastante importante, tá? Muito bem. Essa função aqui, ela tem como característica o quê? A presença de um heteroátomo entre carbonos. Um heteroátomo entre carbonos, que nesse caso é o oxigênio. O oxigênio, a presença do heteroátomo entre carbonos, o oxigênio. Ok? Muito bem. Então, nós temos aqui o seguinte. Nós temos que ela é dividida em 2 membros. Temos um primeiro membro e depois um segundo membro, tá? O primeiro membro é o prefixo mais oxi. Então, prefixo mais oxi. Não são 2? Então, et. Então, etox. Etox. Tá? Etox o quê, hein, pessoal? O que seria aqui, para poder aí tentar forçar aí a memória de vocês? O segundo membro vai ser o nome do hidrocarboneto. O nome do hidrocarboneto, tá bom? Não são 3 carbonos? Prop. Ligação simples, an. E o hidrocarboneto, o seu sufixo é O. Então, aqui vai ser o quê? Etox, coloca um traço, tá bom? Propano. Etox propano. Bem simples, né? Bem simples. Então, primeiro membro, prefixo mais oxi. Então, etoxi. E o segundo membro é o nome do hidrocarboneto. Nome do hidrocarboneto. Prop, 3 carbonos. An, ligação simples. O, que é o sufixo do hidrocarboneto. Ok? Muito bem. Tá aí, então. Vamos, então, partir para os últimos, tá? Últimos aí, pessoal. Vamos aí. Vamos terminar isso aí, tá ok? Muito bem. Aqui agora, ó. Essa função aqui, letra I, pertence à função orgânica éster. Éster, ok? Função orgânica éster. Nós temos aqui que nessa função orgânica terá, além do heteroátomo entre carbonos, que é o oxigênio, aqui, ó, podemos ver aqui, ó, entre 2 carbonos, um oxigênio, tá? Um heteroátomo. Temos também o quê? Uma carbonila, tá? Uma carbonila. Num dos carbonos que estão ligados ao heteroátomo, tá ok? Então, nós temos aqui a principal característica da função orgânica éster. Nós temos, então, um heteroátomo entre carbonos, que é o oxigênio, e temos em um dos carbonos, tá? Aqui, do heteroátomo, a carbonila, ok? No mesmo carbono, certinho? Função orgânica éster. Da mesma maneira, ela é dividida em 2 membros. Temos aqui essa região, ok? E temos essa outra região aqui, certinho? Então, nós temos aqui 2 regiões a qual se divide aqui essa função orgânica éster. Primeira região, ela é composta pela nomenclatura. Primeiro membro, o membro prefixo mais infixo mais a palavra oato. Oato, tá? Então, aqui, ó, não são 4 carbonos? Prefixo but. But, tá? Mais um infixo an. Por que an? Só tem ligação simples entre carbonos. Professor, e essa dupla aqui, ó? Pessoal, essa dupla aqui não é entre carbonos, tá? É entre o carbono e o oxigênio, aqui da função orgânica. Então, é entre carbonos. Então, não tem ligação dupla. Então, o infixo aqui é an, tá? E o sufixo da função orgânica, o ato, tá? De
D. E aqui, ó, o nome da ramificação, tá? A ramificação, pessoal, ela pode ter o término il, ila ou ilo. Il, I-L, tá? Ila ou ilo, tá bom? Nós vamos usar aqui a terminação ila. Então, 2 carbonos é et. 2 carbonos é et, mas ila vai ficar etila. Então, butanoato de etila. Tá aqui, então, pessoal, o nome dessa função orgânica que é o éster. Butanoato de etila. Certo? J. Nós temos aqui na J uma amina. Amina, tá? Não é amina não, pessoal. A gatinha lá não. É amina, tá bom? Amina, tá ok? Muito bem. Na amina, vocês vão ver que é muito fácil. É muito tranquilo, pessoal. É o nome das ramificações, tá? É o número de carbonos mais il. Número de carbonos mais il. Então, aqui, por exemplo, aqui não são 3 carbonos? Então, prop, tá? Só que é a ramificação N-prop. Porque aqui, ó, esse carbono é um carbono primário que está ligado ao nitrogênio. Então, é o N-prop, N-propil, ok? N-propil. Então, N-prop mais il, N-propil. Aqui são 2 carbonos, etil. E aqui é só um metil. Em ordem alfabética, quem vem primeiro? O etil. Então, nós temos aqui, ó, etil, ok? Etil. Depois, o metil. Depois, o N-propil. E, por último, a palavra amina. Amina. Então, etil, metil, N-propilamina. Referência ao nitrogênio aqui no meio, que pertence à função orgânica amina, ok? E por último, K, letra K, nós temos a função orgânica amida. Amida, pessoal. Na função orgânica amida, no mesmo carbono, eu tenho aqui o grupo amina, tá? E a carbonila, ok? Então, isso aqui caracteriza o quê? A função orgânica amida. Então, como é que é aqui, então? Cadeia principal é isso aqui, ó. Isso aqui tudo é cadeia principal, ó, dela. Tá? São quantos carbonos? Vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5. Começa aqui o nome, tá? Da extremidade mais próxima da função orgânica, que é aqui, né? Então, aqui é o carbono número 1. 1, 2, 3, 4, 5. E, por acaso, aqui não tem ramificação, pessoal. Não tem ramificação, tá? Se tivesse, teríamos que colocar, tá bom? O nome, mas não tem, tá certo? Então, como é que fica aqui? Vamos diretamente para a cadeia principal. Tá bom? Então, 5 é pente. Pente. Tá? Não tem insaturação. Somente ligação simples. An. E mais o nome amida. Pentanamida. Tá ok? Tá aí, pessoal. Para vocês aí lembrarem, tá bom? Das funções orgânicas, trazer aí um pouco da memória de vocês. Isso aqui vai ser muito importante para estudarmos a parte de isomeria, ok? Então, estudem em casa, se preparem, tá? Isso aqui é muito importante. E muito importante também para o Enem, ok? Um imenso abraço e até a próxima, hein?